Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o risco de envolvimento de um avião em acidentes é de 1 em 3 milhões. Mas algo tem chamado a atenção nos últimos dias. O número de ocorrências no Brasil cresceu cerca de 30% e já é o maior em 5 anos. São mais de 60 casos só nos 3 primeiros meses deste ano. E a maioria das ocorrências envolve aeronaves de pequeno porte. Quais são as causas mais comuns de acidentes aeronáuticos? É verdade que morre muito mais gente nas estradas do que no céu? E como prevenir que novos casos ocorram? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o consultor aeronáutico e especialista em aviação, Roberto Peterka. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, o primeiro trimestre de 2023 teve o maior número de acidentes aéreos para o período nos últimos 5 anos. É isso mesmo? Olá, Fara. Obrigado pelo convite. Oi, Roberto. Exatamente, Fara. O número de acidentes entre janeiro e março é o maior desde 2018. Esses dados foram extraídos do Sistema de Prevenção e Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Como você disse, já passamos de 60 acidentes em 2023 e a maioria envolvendo aviões de pequeno porte. Para se ter uma ideia de como esse número é alto, em 2022, durante todo o ano, foram 137 ocorrências. Por outro lado, apesar do número maior de ocorrências, a quantidade de mortes é menor do que a média dos últimos 9 anos para um primeiro trimestre. Roberto, o que chama a atenção é a quantidade de acidentes com aeronaves de pequeno porte. Elas oferecem maior risco? Não, elas não oferecem maior risco, tá? O risco na aviação é mínimo, né? Ou seja, você morre muito menos pessoas na aviação do que até em questão das violências que ocorrem por aí. Os aviões pequenos, eles são a grande maioria, então, logicamente, você vai ter ocorrências em maior número do que os aviões grandes. Os aviões grandes da aviação regular, digamos assim, das empresas aéreas, é menor o seu número, então logicamente nós temos menos acidentes. Os critérios também da aviação grande diferem um pouco, as exigências são maiores na aviação que transporta públicos, certo? Do que na aviação menor. Agora, não é um maior risco, é proporcional. Agora, Roberto, em cima disso que você citou, o fato de acidentes aéreos serem comuns em aeronaves particulares, aeronaves menores em geral, de menor porte, né? Tem alguma relação com a falta de fiscalização, manutenção ou um número reduzido de treinamento em relação aos pilotos das empresas comerciais? Quais seriam as principais causas? Bom, não se discute a diferença de treinamento. Logicamente, o treinamento da aviação comercial é muito superior ao treinamento dos aviões de pequeno porte, aviões particulares. As exigências são menores até, porque basicamente é por conta e risco das pessoas que trafegam, os proprietários desses aviões. Então não existe um risco do Estado ter que assumir essa segurança, como ocorre no transporte aéreo regular. Agora, o avião pequeno, você tem anualmente, sazonalmente, você tem alguns picos de número de acidente, e isso tem muitos motivos, pode ser. Nós tivemos recentemente a meteorologia que afeta muito mais a aviação pequena do que a aviação grande. Então a meteorologia que nós tivemos nos últimos meses, ela foi prejudicial à atividade dos aviões pequenos. Roberto, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o Brasil tem mais de 22 mil aeronaves registradas. Embora muitos acidentes tenham fatores operacionais como principal causa, falhas humanas são comuns? Dessas 22 mil, nós temos algo em torno de 1.000 e pouco da aviação regular, temos de táxi aéreo, aí se tiver umas 2, 3 mil, esse restante chega a cerca de 15 mil aeronaves voando. Registrada tem 22, mas voando nós temos aí 15, 18 mil. Né? Agora, tem vários fatores, a manutenção é um fator também, que quando você não voa, o avião fica meio esquecido ali, e ele precisa, toda a máquina precisa de ter
os seus cuidados, de ser atendido nas suas necessidades. Antes do voo, é necessário que o piloto faça o seu planejamento do voo, cheque a máquina, se a máquina está em condições. O piloto tem que se manter proficiente também, e quando ele fica muito tempo sem voar, logicamente ele perde um pouco aquelas reações. Existe um outro fator que chama bastante atenção, isso em todas as áreas, que quando você tem um acidente, você sobe o seu senso de precaução, sobe o seu nível de segurança. E à medida que você vai passando sem ter segurança, você vai relegando, vai deixando até ocorrer um outro acidente. Isso é próprio do ser humano. Roberto, então quer dizer o seguinte, quando aumenta a quantidade de aviões pequenos e de helicópteros, chamadas asas rotativas, quando aumenta essa quantidade de aeronaves circulando, existe invariavelmente um aumento no número de acidentes? Sim, sem dúvida. É o número maior que está voando, tá? Veja bem, não é exatamente o número que aumenta o número de aviões e helicópteros, mas o número em operação, voando. Logicamente, os riscos vão aumentar também, certo? Porque você tem maior número voando. E as consequências são incidentes e acidentes. Roberto, a morte trágica do cantor Gabriel Diniz em 2019 trouxe à tona a discussão sobre voos irregulares em aviões particulares. O voo que levava o cantor era feito em uma aeronave que não tinha autorização para levar passageiros, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronave só podia ser utilizada em voos de instrução. Esse desvio de função, a gente pode dizer assim, de uma aeronave, como foi no caso do artista, aumenta os riscos de acidentes? Sem dúvida, aumenta bastante, porque veja bem, como eu falei, você tem distinção entre o avião grande e o avião pequeno. Entre os aviões pequenos, você tem os táxis aéreos. Os táxis aéreos são empresas aéreas de menor porte do que essas grandes. As exigências para você operar esse avião é muito maior. Então você tem que ter um treinamento maior, você tem que ter uma eficiência dos pilotos, você precisa, dependendo do caso, do tipo de voo, ter 2 pilotos, eles têm que cumprir determinadas horas num determinado período. A manutenção desses aviões também é mais rigorosa do que na aviação particular. A aviação particular é o dono que faz, é o dono que banca, o dono que estabelece, embora você tenha alguma fiscalização por amostragem, certo? Você tem alguma fiscalização, mas pode fugir essa fiscalização, alguns casos, da aviação pequena. Já do táxi aéreo, que é o caso do transporte público, certo? Transporte remunerado, você tem uma exigência maior em cima dessas empresas. Outras figuras públicas também foram vítimas de acidentes aéreos envolvendo aeronaves particulares de pequeno porte, como é o caso da cantora Marília Mendonça. Essa tragédia mostrou uma realidade que o Brasil precisa enfrentar e que o Brasil começou a discutir também sobre falta de estrutura ou possível falta de estrutura em alguns aeródromos. Quais seriam, Roberto, os principais problemas encontrados nesses pequenos aeroportos, especialmente no interior do país? E o que deve ser feito para melhorar? Todo aeroporto, se você pegar o daqui ou de onde for, e você for verificar no Rotaer, ele tem toda a especificação dele. Então, determinados aeroportos que não operam por instrumento, determinados aeroportos que não têm balizamento, determinados aeroportos não têm abastecimento, outros têm uma pista pequena, outros têm alguma coisa diferente. No caso da Marília Mendonça, ele tem aqueles fios de alta tensão que estão fora da zona de proteção do aeródromo. Então você tem todas as informações já distribuídas, já conhecidas, que o piloto tem que levar em consideração. Então, se ele vai para um determinado aeroporto, ele busca informações de como é aquele aeroporto, como está o estado daquele aeroporto e o que ele precisa fazer. Se tem obstáculos, se não tem. Esses obstáculos lá do aeroporto estavam mencionados no Rotaer, a existência deles. Então, cada aeroporto ele comporta um tipo de avião, um modelo de avião, certo? E o piloto sabe antecipadamente o que ele vai enfrentar. Isso faz parte do planejamento de voo. Eu costumo dizer o seguinte, o piloto que faz um bom planejamento de voo, ele vai só executar o que ele planejou quando ele realmente for voar. Por quê? Durante o planejamento ele já voou, certo? Ele já fez todo o voo e ele só vai executar o que ele planejou. Por falar na Marília Mendonça, o avião da cantora tinha capacidade para 6 passageiros e estava em situação regular, segundo a Agência
Nacional de Aviação Civil. Mas nem sempre isso é respeitado, né, Roberto? Qual o perigo em se transportar mais passageiros do que a aeronave seja certificada? O perigo é o peso. Veja bem, o avião ele é planejado e você tem o que nós chamamos do envelope dele. Então, dentro desse planejamento que eu falei, o piloto vai fazer o peso e balanceamento do avião. Então, o avião tem um limite em que ele pode ter o peso dele modificado durante o voo. É o que a gente chama do centro de gravidade. O centro de gravidade ultrapassando os limites, ele vai perder o controle de voo. Roberto, análises revelam que a maior parte dos acidentes aéreos ocorre durante a decolagem e a aterrissagem do avião. Em casos de queda, existem locais em uma aeronave que são mais seguros, com mais chance do passageiro sobreviver? Acidentes aéreos não são necessariamente fatais? Não, felizmente não. Se você pegar na aviação mundial dos últimos 40 anos, nós teremos aí algo em torno de, infelizmente, né, algo em torno de 25, 30 mil fatalidades. Isso daí só em acidente de trânsito no Brasil, um ano nós passamos tudo isso daí. O que acontece é o seguinte, se o piloto traz o avião controlado, tá, até o solo, ele vai pousar na forma que o avião foi projetado para receber os impactos. Se ele perder o controle, aí ele vai entrar de qualquer jeito. E por que a decolagem e o pouso? É maior tensão e outra, é quando você está mais próximo do solo, tanto na aproximação quanto na decolagem. E o avião, ele já tem estabelecido medidas de contornar qualquer emergência que possa se apresentar. E quando você está decolando ou quando você está pousando, você está muito próximo do chão, certo? E que não permite muitas vezes o tempo de você reagir numa emergência. Roberto, a gente acompanhou nas últimas semanas alguns casos repetidos de acidentes aeronáuticos com um modelo de avião em que ele sofre uma queda com paraquedas. Isso é seguro? Por que nem todo tipo de avião tem esse processo de segurança, um paraquedas, para ser acionado em caso de uma falha fatal na máquina? Esse é um item a mais de segurança nesse modelo de avião que acabou dando certo. Você tem alguns ultraleves que também tem esse paraquedas balístico, que chama, que ele detona como um paraquedas lançado e tem sido eficiente. Agora, isso daí vai muito custos também, né? E a aviação, já tudo é custoso. Roberto, muito se diz que em caso de avião particular, algumas vezes o dono do avião pressiona o piloto para decolar em uma situação extrema, em caso em que a meteorologia não está favorável, por exemplo, porque o dono precisa se deslocar, precisa, por exemplo, viajar para fechar um negócio ou situações semelhantes. Isso acontece de fato? Muitas vezes proprietários de jatos obrigam os pilotos, forçam os pilotos a decolarem mesmo sem que a situação não esteja favorável para um voo? Isso daí a gente tem ouvido alguns relatos de pilotos que fazem isso e eu costumo dizer, é melhor estar desempregado do que morto, tá? E, infelizmente, o piloto que se sujeita a isso daí, ele muitas vezes, felizmente também, muitas vezes não acontece nada, mas pode acontecer. E o patrão, nesse caso, ele força e ele vai junto. Entendeu? Então, quer dizer, ele vai estar correndo o mesmo risco que o piloto. Roberto, a aviação tem algo interessante que mesmo dentro de um acidente trágico, por exemplo, pode-se tirar alguma solução favorável, porque todo acidente aeronáutico é investigado. E esse trabalho de investigação é muito utilizado justamente para evitar futuros acidentes, não é isso? A investigação que é feita pelo CENIPA, e é mundial essa investigação, não é só aqui no Brasil, né? Ela tem o único objetivo de identificar o que aconteceu, o que levou, quais os fatores que contribuíram para aquele acidente e, a partir disso daí, fazer ações corretivas em outras áreas que foram identificadas para evitar a recorrência desses acidentes, desse tipo de acidente. Roberto, algumas pessoas têm medo de voar e a intenção aqui do nosso podcast não é assustar as pessoas, pelo contrário, é reforçar a segurança da aviação, especialmente das grandes empresas. Voar é seguro, não é isso?
Voar é super seguro. Veja bem, as pessoas que têm medo de voar é porque o medo supera a vontade de voar. Tá? Inclusive tem treinamentos psicológicos para isso, mas quanto ao voo em si, é a atividade de transporte mais seguro que nós temos, só perdendo para o elevador. Né? Só o elevador é que talvez seja mais seguro em função da estatística, mas voar é muito seguro em função do que tem sido aplicado, do treinamento, do desenvolvimento tecnológico, enfim, o apoio que o avião hoje tem do solo, controle de tráfego aéreo, enfim, tudo isso que é aplicado na aviação torna a aviação segura. 15 minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação do consultor aeronáutico e especialista em aviação, Roberto Peterka. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Valeu, Fara. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.